Porque eu não sei o homem lá embaixo que está apagador. Acontece o seguinte, a gente já falou isso, mas vamos comentar de novo. Se eu pegar um catálogo de bombas, nesse catálogo de bombas, a página principal desse catálogo, ele coloca um gráfico onde a gente tem aqui embaixo vazões e aqui embaixo altura manométrica. Bom, como é que os caras determinam isso? A gente já mostrou para vocês, lembra? Eles colocam uma bomba, colocam uma tubulação. Nessa tubulação eles colocam aqui a bomba, aqui coloca a tubulação, aqui põe um manômetro, aqui põe um manômetro, coloca uma válvula para controlar a vazão, tá? Em função da vazão que passa aqui, ele mede essa pressão de entrada, essa pressão de saída, e a altura manométrica ele determina pela pressão de saída menos a pressão de entrada sobre o fluido que ele está estudando aí. Normalmente os caras colocam água. Tá? Por que coloca água? Porque a água é o mais utilizado. Só que você consegue fazer, se você quer uma bomba especial, com um fluido especial, você tem que mandar fazer o levantamento da curva. E o que acontece? Acontece o seguinte, quanto maior a vazão que eu tenho, mais quantidade de fluido eu preciso gastar mais energia. Só que a bomba me dá uma energia constante, não tem jeito. Então como é que eu determino? Eu pego uma vazão, por exemplo, de 10, uma vazão de 20, uma vazão de 40, isso aqui tudo em litros por segundo, tá? E aí eu vou determinando. Eu tenho aqui, ó, que para uma vazão de 10 litros, eu consigo essa altura manométrica aqui. Para uma vazão de 20 litros, eu consigo essa altura manométrica aqui. E assim por diante, né? E aqui eu consigo fazer o gráfico, que a gente chama de gráfico, que chama de curva característica da bomba. Ou seja, essa bomba que tem como característica um diâmetro de entrada de rotor, um diâmetro de saída de rotor, o ângulo de entrada da palheta, que é esse ângulo aqui, ó, alfa 1, esse ângulo de saída da palheta aqui, que é o alfa 2, tudo isso aqui tem a característica dela. Isso é importante para nós? Não. A gente não está formando aqui cara que dimensiona a bomba. Tranquilo? Isso é mais para mecânica. Bom, aí você tem vários gráficos, tá? Então esse aqui é uma bomba A, que tem essas características aqui. Você tem uma bomba B, que tem uma característica diferente. Uma bomba C, que tem uma outra característica e assim por diante. Bom, aí você vai e projeta a sua instalação. E aí é problema da gente. Apesar que vocês, né, fazem automação, além de projetar a instalação, vocês fazem o sistema de controle. Principalmente o controle aqui de vazão. Como é que determina tudo isso aí? Vocês têm uma matéria que acho que se chama controle de processos, que é um equipamento que acho que tem lá embaixo, no laboratório lá embaixo, lá. E aí vocês têm lá o CRT da vida, lá, os sensores da vida lá. Basicamente isso aí é simples. Como é que controla? Como é que controla nível? Tá? Nível. Eu tenho aqui um reservatório, aqui desse lado aqui, a gente coloca um vaso comunicante. Tranquilo? Aqui eu tenho nível máximo e tenho nível mínimo. O que se faz? Se coloca um sensor aqui, coloca um sensor aqui. Bem vagabundo. Aí faz umas plaquinhas idiota que eu vi na mão do japonês aí. Essas plaquinhas idiota aí, ela faz o seguinte: quando a corrente está aqui por 0 ampere, significa que está nesse nível. Quando for 3 ampere, significa que está nesse nível. É só fazer essa porcaria aí, fazer um controle vagabundo. Lógico, né? Se tiver com 2,9 para aqui, 2,8, 7 e tal, e com essa porcaria aqui você consegue determinar o que está. Mas aqui eletrônico faz.
instalação. Bom, para projetar a instalação, é o seguinte. Eu tenho um reservatório. Tranquilo? Eu vou sair daqui e vou olhar. Tem um reservatório. E além desse reservatório aqui, eu tenho que pegar esse fluido aqui e levar para algum lugar. Tranquilo? Se eu precisar levar ele para algum lugar mais alto, ou levar mesmo no próprio nível, com uma certa vazão ou daí por diante, eu tenho que colocar um elemento mecânico que é uma bomba, cuja função dela é fornecer energia. Tranquilo? Então nós vamos pegar aqui um reservatório nessa altura aqui, ó. Nessa altura aqui. Desculpa o desenho ser pequeno, porque vai acabar o uso. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o processo lusitano. Qual é o processo lusitano? O processo lusitano é colocar o fluido aqui por baixo. Tranquilo? Ah, posso colocar ela por cima? Claro que pode. Vocês vão ver a diferença de colocar o aqui por baixo ou lá por cima. O nível aqui, eu tenho que manter esse nível aqui. Tá? Aí, eu vou partir daqui. Bom, eu tenho que colocar uma tubulação. Perfeito? Como aqui pode haver detrito, e ao sugar a água aqui, eu posso levar substância sólida, eu coloco aqui uma válvula. Essa válvula aqui pode ser uma válvula cebola. Lembra que a gente falou da válvula cebola? Tranquilo? Por quê? Porque ela parece uma cebola. É como se fosse meu dedo aqui, certo? O fluido só passa por aqui. Uma substância sólida fica aqui e trava isso aqui. Normalmente, esse é um circuito hidráulico, né? Que é o que mais vocês vão projetar. Ali é colocado um filtro. Ah, mas como é que é esse filtro? É aquele mesmo filtro que tem para motor de automóvel, já viu? Ele tem externamente ele tem uma chapinha toda furada e dentro dele coloca lá um negócio que parece esponja. Né? O que acontece? Eu succiono, passa pela chapinha, a chapinha já seleciona um tamanho. Aí quando entra para a esponja é que a gente seleciona mais. Aí tem esponja mais larga, mais fina, tal, em questão de micros, tal, mas isso vocês vão ver no laboratório de hidráulica. Legal? Bom, aí é o seguinte, após isso aqui, eu tenho que controlar a vazão. Não dá para ser sempre a mesma vazão. Então aqui eu coloco uma válvula. Que tipo de válvula eu posso colocar? De preferência, aqui a gente coloca uma válvula tipo globo. Qual é aquela válvula tipo globo? É aquela que parece a torneira que a gente tem em casa, não é isso? Que tem um KS, que tem um caderno que vale 10. Ou seja, é a pior de todas, porque o fluido faz um monte de curvinha para chegar lá. Qual é a função dela? Controlar a vazão. Ah, onde é que eu tenho isso? Na tua casa. Quando chega o registro da Sabesp, não tem um negócio assim? É isso que controla a vazão. Perfeito? Bom, aí eu estou subindo. Para mim subir um pouquinho mais, eu vou fazer uma curva, porque a instalação vem para cá. Eu preciso colocar aqui um cotovelo. Legal? Esse cotovelo pode ser de 90, de 60 graus, tal. Para fazer uma curva brusca como essa aqui, a gente coloca um cotovelo de 90 graus. Legal? Bom, aí eu vou andando. Aqui eu coloco uma bomba. Bom, aí tem o seguinte. Vocês já viram bomba de poço? Já viram? Não? Tá bom. Então não importa. Bomba de poço é esse treco aqui. A única característica que tem com gasolina, né? Oi? A única característica que tem é o seguinte. Aqui está a bomba, tá? Do lado tem um copinho. Parece um cálice. Esse cálicezinho aqui, ele fica com fluido aqui dentro. E tem que ter fluido. Por que tem que ter fluido? Pelo princípio do vaso comunicante, aqui dentro está cheio de fluido, não está?
Se não tiver fluido aqui, ele vai lá para dentro. Tranquilo? Se por acaso não tiver fluido, o que aconteceu? Não tenho fluido aqui dentro, eu tenho ar. A hora que a bomba começar a funcionar, ela não consegue puxar a água. Tranquilo? Ah, por que não consegue? Porque a água tem um peso específico muito grande, o ar um peso específico pequeno. Ela fica simplesmente circulando o ar ali dentro. Vocês já ouviram falar a expressão bolsão? Oi? Bolsão de ar. O bolsão de ar. Tá? Não tem jeito. Não tem jeito. A água fica pressionada ali, você não consegue botar o fluido lá para dentro. Quando você vai tirar a gasolina lá do carro, você já não se faz tempo, mas de vez em quando faz, né? O que você faz? Tem duas coisas para fazer. Tem duas coisas para fazer. A primeira coisa que você faz é o seguinte, errado, né? O cara pega a mangueira e começa a enfiar lá dentro do tanque. Está errado. Por que está errado? A hora que ele enfia a mangueira lá para dentro do tanque, saiu todo o ar que tinha ali na mangueira e começou a entrar gasolina, não entrou? Certo? Aí ele tem que puxar. Legal? Só que tem um jeito mais fácil. O que você faz? Tampa aqui o tubo e vai enfiando o tubo lá dentro. O ar que está aqui vai conseguir sair para o fluido? Então eu estou pressionando o ar aqui, não estou? A hora que eu solto aqui, o que acontece? O ar não sai sob pressão, ele puxa o fluido junto. Tranquilo? Daí não precisa ficar botando na boca, um doido lá. Tem japonês que gosta de fazer isso, né? Porque jeito mais fácil. Álcool, né? Sem ser vida louca. Gasolina para sobreviver, né? Bom, então, gente, eu não posso ter ar dentro dessa bomba. Pelo fato de eu não poder ter ar dentro dessa bomba, eu tenho que colocar uma válvula aqui, que é a tal da válvula de retenção. Não é isso? O que é essa válvula de retenção? Tem o desenho aí no caderno, né? Tem uma portinholazinha aqui. A hora que a água passa aqui, a água vai indo. A hora que a bomba parou de funcionar, a água tende a voltar, não tem? Aí ela fecha a portinholazinha. Tranquilo? Da mesma forma, para me garantir que a água não vai embora, eu coloco uma válvula de retenção aqui. Tá? E aí eu faço uma curva. Coloco um cotovelo. E aqui, aqui eu subo a tubulação, só que eu vou fazer um corte nela. Vou fazer um cortezinho aqui. Eu subo a tubulação e eu entro no reservatório. No modo lusitano. No modo lusitano, não se esqueça. Bom, No modo aí eu tenho que lusitano, não se colocar esqueça. aqui Então, algumas válvulas de retenção. Qual é a função dessas válvulas de retenção? Parou de puxar água, não parou? A tendência disso aqui não é descer tudo por aqui? Essa válvula segura e não vai descer. Ah, mas qual o problema se descer? Você dá uma pancada ao contrário aqui na bomba, a bomba gira ao contrário, você danifica a bomba. retém 100%? Retém 100%? 100%. 100%. Não tem jeito. Tem um sistema de vedação. Tá? Se não retém 100%, o sistema de vedação está indo para o espaço. Então você tem que dar uma mexida. Legal. Tranquilo? Bom, então eu tenho essa altura aqui, ó. Daqui para cá. Então eu vou colocar aqui um valor de 5 metros. Vamos colocar aqui daqui para cá, até aqui eu tenho 30 metros. E daqui para cá eu tenho 10 metros. Daqui para cá eu tenho até aqui. Eu tenho 40 metros. E até aqui eu tenho mais 2 metros. Bom, essa válvula de retenção ela tem que ser colocada pelo menos a cada 5 metros. Tá? Por que a cada 5 metros? Porque aí eu tenho 5 metros de coluna de água
de pressão, que dá 50 mil quilos por metro quadrado, ou 5 quilos por centímetro quadrado. Então, cada pedacinho que tem na válvula de retenção, se tiver 1 centímetro quadrado, a pressão é 5 quilos. Se tiver 10, 50. Se tiver 100, 500 quilos. Então, essa é a dimensão da válvula. Bom, a partir daí, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que achar qual é a altura manométrica que eu preciso na minha bomba para levantar tudo isso aqui. Então, é aquela equação de Bernoulli que a gente aplica normal. Ou seja, eu vou chamar esse ponto aqui de entrada da bomba e vou chamar esse ponto aqui de saída da bomba. Então, eu sei, esse ponto aqui eu chamo de 1, que é onde está começando a instalação. Esse ponto aqui eu chamo de 2, que é onde está terminando a instalação. Tranquilo? Então, eu sei aqui o seguinte, que a energia que eu tenho lá no fluido no ponto 1, menos o que eu perco para ir do ponto 1 até a entrada, mais o que a bomba me fornece, menos o que eu perco para ir da saída até o ponto 2, é igual à energia que chega no ponto 2. Bom, a energia no ponto 1, a gente sabe que é, né? É a pressão no ponto 1, pelo peso específico, mais velocidade no ponto 1 ao quadrado, por 2G, mais cota no ponto 1. Essas perdas aqui que é o meu problema. É o meu problema. Bom, qual é esse problema? O problema é o seguinte, eu tenho que analisar o que está acontecendo. Existem dois tipos de perda. A gente já falou disso, não é isso? Uma delas é chamada... Bom dia. Singular. Tudo bem, Miranda? Uma é chamada de singular e a outra? A distribuída ocorre no tubo. E singular é aquela que pode ter ou não ter, dependendo da singularidade que eu tenho aí. Tranquilo? Então, na realidade, isso aqui, essas perdas aqui, é a somatória da perda singular, que é o HF, mais a somatória dos HS. Bom, como é que eu vou fazer isso aqui? Fácil. Tem uma equação que me dá a perda singular, não é isso? O HF é igual a um certo fator de forma que multiplica o comprimento vezes o diâmetro hidráulico vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. E esse F aqui, ele é proporcional ao número de Reynolds, então ele é 64 sobre o número de Reynolds, que é igual a 64 sobre a velocidade vezes o diâmetro pela viscosidade cinemática. Aí eu vou obter um valor de HF, não vou? Tranquilo? Por que eu vou obter um valor de HF? Bom, a hora que isso aqui está funcionando, tem velocidade? Tem. Tem diâmetro essa tubulação? Tem. O fluido que eu estou passando aí tem uma característica que é a viscosidade cinemática, que é o tal do Ni ali, do Ni? Tem. Eu tenho o comprimento da tubulação? Tenho. Eu tenho o diâmetro hidráulico? A gente montou uma tabelinha de diâmetro hidráulico, não é isso? No caso de circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro. Eu tenho a velocidade e tenho o 2G. Então eu consigo determinar o HF. Bom, legal. Esse diâmetro aqui, só para não ferrar muito vocês, esse diâmetro aqui, ele tem 20 centímetros. E ele é constante na entrada e na saída. Bom, só que aí tem uma outra coisa. Do ponto 1 até a entrada, eu tenho algumas singularidades. Bom, qual é a primeira singularidade que eu tenho do ponto 1 até a entrada? A válvula de crivo, ou a válvula cebola lá, né? Olha só, isso aqui tem uma pegadinha legal. Imagina que eu não monte isso aqui. Não montei. Então eu não tenho essa válvula. Se eu não tiver essa válvula, se eu tiver somente uma tubulação, isso aqui é uma singularidade? Volta na tabela de singularidade lá.
tem uma singularidade lá chamada o quê? Estreitamento caso limite. Certo? Ou seja, eu tenho um baita um fluxo de fluido e estou estrangulando ele para passar aqui. Ah, mas quando eu tenho uma válvula, eu preciso pensar no estreitamento caso limite? Não, porque a perda já está dentro dessa válvula aqui. Tranquilo? Então aqui eu vou ter, primeira coisa, o HS da válvula cebola. Esse HS é igual ao KS vezes a velocidade ao quadrado por 2G. Eu vou ter logo depois essa válvula aqui, não vou ter? Que é a válvula globo. O HS da válvula globo, que é igual ao KS da válvula globo, que aqui é a válvula cebola, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Depois eu tenho um cotovelo. Então eu vou ter o HS do cotovelo, que vai ser o KS do cotovelo, a velocidade ao quadrado por 2G. Depois eu tenho uma válvula de retenção, que vai ser o HS da válvula de retenção, que é o KS da válvula de retenção, V ao quadrado sobre Aquele do principal do desenho do túnel. Bom, aí o que são as perdas? Isso aqui vai me dar um valor, não vai? Isso aqui vai me dar X, isso aqui vai me dar Y, isso aqui vai me dar Z, isso aqui vai me dar W, e isso aqui vai me dar, sei lá, T. Ou seja, essas perdas aqui, ó, vai ser a somatória de X mais Y mais Z mais W mais T. Tranquilo? Isso vai me dar o valor. Aí, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero obter. Da saída até o ponto 2. Bom, da saída até o ponto 2 eu tenho tubulação? Tenho. Então, tenho tubulação, eu tenho que calcular o HR. Tenho singularidade? Tenho. Tenho 3 válvulas de retenção, 2 cotovelos e aqui eu tenho um alargamento caso limite. 8. Professor, o que é esse corte aí? 8? Corte aí no meio. O corte aí no meio para mim não chega em 40 metros de altura. Ah, tá. Já, só fiz um cortinho para baixar, porque não tem roda para isso. Tranquilo? Mas quantas válvulas de retenção? De 5 em 5 metros. Tranquilo? No caso, não sei quantas. Não. 9, Não. 12, 7. Não. 5 e 5 metros. A primeira vai a 5 metros. 10. A segunda vai a 10. 10. A terceira vai a 15. A quarta vai a 20. A quinta vai a 25. A sexta vai a 30. A sétima vai a 35. Eu preciso ter outra aqui? É sempre n menos 1. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 5, dá 8. Só que a última eu não preciso. Então, é sempre um número menor do que o total. Tranquilo? Beleza? Bom, aí eu faço o seguinte. Eu já achei tudo, só que tem uma incógnita aqui que me preocupa, que é a bendita da velocidade, não é isso? Aí eu faço o seguinte. Eu pego uma vazão de 10 litros por segundo. Dá para calcular a velocidade quando é 10 litros por segundo? Aí eu obtenho um HM, não obtenho? Então eu venho aqui, obtive um HM, que é esse aqui, ó. Eu acho esse ponto. Aí eu pego, em vez de 10, eu troco por uma vazão de 20 litros por segundo. Aí eu vou achar um outro HM, não vou? Que está aqui, por exemplo. Aí eu faço a mesma coisa para uma vazão de 40 litros por segundo. Uma vazão de 40 litros por segundo. Eu vou achar um outro HM, que está aqui, por exemplo. Só exagerando essa aqui. Essa daqui, ó, é a curva da instalação. Então, o que acontece?
Acontece o seguinte, se eu instalar essa bomba aqui, nessa instalação aqui, ela não vai funcionar com esse ponto aqui, ó. Eu venho aqui no gráfico, eu tiro o valor da vazão. E eu venho aqui no gráfico e tiro o valor da altura manométrica. Ah, mas não me satisfez. Eu vou para essa bomba aqui, ó. Venho aqui no gráfico, vejo a vazão. Venho aqui, acho a altura manométrica. Ah, mas não me satisfez. Eu vou para essa daqui. Venho aqui no gráfico, eu tiro a vazão. Venho aqui na altura manométrica, acho o valor dela. Nenhuma me satisfez que me deu a vazão que eu preciso com a altura manométrica que eu preciso. Isso é normal, não vai acontecer mesmo. O que você tem que fazer? Não. O que é importante? Bom, eu estou instalando uma bomba para elevar água num prédio. Um prédio de apartamentos. Legal. Nesse prédio de apartamentos, se eu encher a caixa d'água em 1 hora ou 1h10, vai fazer diferença? Sim, mas não é significativa. Então, o que é importante para mim? A altura manométrica. Tranquilo? Aí eu vou fazer uma instalação para uma torre de resfriamento. Sabe o que é torre de resfriamento? Uma torre que resfria. Não entendi. Uma torre que resfria alguma coisa. O que ela resfria? Reator? Água. Aonde que se usa isso daí? Vocês, normalmente, quando vocês verem uma empresa, e numa empresa você tiver bem no alto, em cima da empresa assim, um quadradão, cheio de veneziana, parecendo uma janela, aquilo não é uma janela. Aquilo é uma torre de resfriamento. Tinha lá na feira também. Tem. Deve ter um monte lá. Qual é a função disso? Por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha com injetora. Se eu falar em injetora, vocês sabem o que é, não é isso? Sabe ou não? Não? Tá bom. Injeção é o seguinte. Para-choque de automóvel. Do que ele é feito? Plástico. E que tipo de plástico? Eu vou pegando o plástico e vou moldando ele assim? Sim. Só que ele é injetado. Então é uma máquina enorme, enorme. Tem máquina que é desse tamanho aqui da sala. Aí eu faço o seguinte, eu faço o molde interno e faço o molde externo do para-choque. Metade, metade. Aí eu fecho. Tranquilo? O que acontece? Vamos supor que eu vou injetar uma roda. Uma coisa simples. Vou injetar uma roda. O que eu faço? Desse lado aqui, eu faço o molde de injeção. Desse lado aqui, eu faço metade da roda. E desse lado aqui, eu faço a outra metade da roda. Tranquilo? Se eu olhar isso aqui de frente, isso aqui é redondão, aqui tem um canal, e aqui tem um canal, desse lado aqui também. Aí o que eu faço? Eu fecho isso aqui. Fechei. A hora que eu fecho isso aqui, se eu injetar plástico aqui líquido, aqui, o que acontece? Ele vai amoldar, não vai? Esse canal aqui serve para expulsar o ar. O ar sai daqui. Então isso aqui fica cheio de plástico líquido. E aí o que eu faço? Dentro disso aqui eu tenho uns canais. E nesse canal aqui eu passo água. Por que eu passo água? Para fazer o quê? Tirar o calor desse molde aqui. A hora que eu tiro o calor desse molde, do estado líquido, o plástico passa para o estado sólido. Só que essa água vai para algum lugar, não vai? E eu não vou gastar. Aí eu mando essa água por bomba até a torre de resfriamento, que é uma torrezinha assim. Uma torrezinha assim. Aqui tem um monte de veneziano, que é chamada de aleta. Qual é a função da aleta? A aleta é o seguinte, vocês já viram moto, né? A moto não é, o motor da moto não é cheio de ranhura assim?
Por que isso? Porque o calor chega até aqui e ele não volta, ele só sai para fora. Tá? Então dá dissipação de areta. Tem uns cálculos besta no óleo dessa porcaria aí. Aí o que eu faço? Aqui dentro eu faço passar a água quente. E passo a água fria aqui também, não é isso? A água quente vem para. A água fria tira o calor da água quente? Tira. Só que tem uma coisa, dependendo do calor, eu tenho que ter um fluxo aqui de água legal. E tem que ser constante. Então, nesse caso aqui, me importa o quê? Vazão. A vazão. Eu acho a bomba que chega mais próxima da vazão que eu preciso, independente da altura manométrica. Tranquilo? Então, cada caso é um caso, né? Por isso que existe um cara chamado engenheiro, né? Senão, podia botar qualquer um lá que resolvia. Engenheiro ou engenheiro também, né? Certo? Tranquilo? Legal. Eu quero que vocês façam a curva dessa instalaçãozinha aí. Professor, nos 30 metros ali, não precisa dessa válvula. Qual Isso. Não, na horizontal não precisa. Porque ela não volta a água, entendeu? Só tem que deixar a bomba cheia. Agora, na vertical, sim. Por gravidade, ela cai. Tranquilo? Vamos lá, calcula para 10. Na sexta-feira, se vocês puderem, eu preciso que vocês me tragam um papel milimetrado para a gente montar esses gráficos. Só que tem uma coisa, ninguém vai montar a curva, não dá para montar a curva, tá? Ou até dá, claro que dá, só que tem uma coisa, eu teria que ter uma tabelinha, um programinha do Excel, né? Que me variasse a vazão 10, 10.001, 002, 003, tal, que eu obter gráfico, obter pontos, em função desse ponto eu conseguiria montar a curva. Para efeito de prova, para que o resultado dê o mesmo para todo mundo, e não fique aí um falando, ah, o meu deu 14, vou dar, o meu deu 16, vou dar, deu 14, não interessa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui a folha de papel milimetrado. Pelo amor de Deus, o cara fez uma folha de papel milimetrado A4. Não é para usar só esse pedacinho aqui, tá? É para usar a folha inteira. E eu vou colocar os valores aqui, ó, assim, tá? Só estou exagerando. E para efeito de exercício, a gente vai colocar isso aqui como sendo uma reta. Mesmo a curva da instalação, aqui os pontos, né? Eu vou colocar como sendo uma reta. Porque se eu colocar como sendo uma reta, não tem jeito. Tem que dar o mesmo valor para todo mundo. Tranquilo? Legal? Vamos lá, calcule.